Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, se você clicou nesse vídeo, então você provavelmente conhece a SCP Foundation, mas se não conhece, resumidamente é uma creepypasta sobre uma organização que contém entidades perigosas, ou pelo menos potencialmente prejudiciais para a humanidade. E neste vídeo vamos falar de um SCP específico, o SCP-682 e a sua história. Mas antes de tudo, peço que considere se inscrever no canal e deixar um like, porque isso ajuda demais. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O SCP-682, também conhecido como Réptil Difícil de Destruir, é uma criatura extremamente inteligente, hostil e praticamente indestrutível. Ele demonstra um ódio intenso por quase toda forma de vida, incluindo, é claro, nós humanos, e possui uma capacidade absurda de regeneração e adaptação. Ao longo dos anos, a Fundação SCP realizou inúmeras tentativas de destruí-lo, mas todas foram ineficazes, tornando a criatura um dos maiores desafios já enfrentados pela Fundação. E um dos contos mais conhecidos, não só desse SCP, como também de toda a Fundação, é o que nós iremos tratar nesse vídeo. The Inevitable End of All But Me, ou em português, o inevitável fim de tudo, exceto a mim. Os humanos eram mais poderosos do que ele estava disposto a admitir. Atiraram nele, queimaram seu corpo, o eletrocutaram e, por fim, o trancaram em uma caixa. Se os humanos conseguiam lutar entre si, certamente conseguiam lutar contra ele. Acabaram com a fome no mundo, trouxeram a paz mundial, curaram todas as doenças e satisfazeram todas as necessidades. E, quando terminaram, entediaram-se das cidades cristalinas que haviam construído para si mesmos. O fim de todas as coisas chegou, porém silenciosamente e despercebido. Quando deixaram de lutar, a humanidade começou a desaparecer. E ele ainda os odiava, é claro, mas a facilidade com que partiram quase o surpreendeu. De repente, ninguém mais se importava. De repente, quase nenhuma criança nascia. Alguns tubos de metal se lançaram violentamente para fora do planeta. E então, de maneira repentina, a humanidade morreu, unida. Pouco tempo depois, ele escapou da sua caixa, mas, após o fim da humanidade, os danos causados ao planeta finalmente cobraram seu preço. E a Terra também morreu. As plantas desapareceram, depois tudo que dependia delas, e, por fim, todo o resto. E em poucos milhares de anos, até os últimos animais que se alimentavam de carniça desapareceram. E ele ficou verdadeiramente sozinho. No começo, aquilo foi um alívio. Depois, ele descobriu da pior forma que a eternidade só tem valor quando as coisas mudam. E sem qualquer outra forma de vida, nada realmente acontecia de um dia para o outro, e ele acordava e observava a terra morta, os oceanos vazios ou o céu quase imutável, e voltava a dormir. E, por eras incontáveis, ele esperou. Registrava as estrelas desenhando mapas sobre a superfície da terra morta e sentia uma breve alegria sempre que uma delas morria, mas outra sempre surgia em seu lugar. Repetidas vezes via uma desaparecer e outra nascer, assim como os humanos haviam feito por inúmeras gerações. Mas, com o passar do tempo, o sol cresceu cada vez mais, inchou até ocupar todo o céu durante o dia. Os oceanos viravam desertos e os desertos se transformavam em vidro derretido. Toda a superfície da terra brilhava em um intenso tom alaranjado. Durante milhões de anos, ele suportou aquele inferno, equilibrando-se sobre as poucas rochas resistentes ao calor, e quando conseguia, gritava, mas não havia ninguém para ouvi-lo. Por fim, o sol encolheu, tornando-se apenas um pequeno ponto branco no céu, mais brilhante que qualquer estrela, mas apenas por pouco. A terra morta esfriou lentamente. Embora já não existisse atmosfera para respirar, sozinho com seus pensamentos ele voltou a observar as estrelas. No início, tudo continuou como antes. Seus mapas cobriam cada vez mais a superfície do planeta. Com tempo infinito à sua disposição, desenhou constelações, fez cálculos e chegou a uma conclusão. As estrelas também estavam morrendo. Antes, uma nova estrela surgia quase imediatamente após a outra desaparecer. Agora, 2 morriam antes que uma nascesse, depois 3, mais tarde 4. O número continuou aumentando, a Terra estaria em apenas algumas dezenas de estrelas no céu. E a única lembrança de que o universo um dia fora iluminado estava gravada nos gigantescos mapas estelares que ele mesmo havia feito. Ele compreendeu que seu destino era inevitável, e mesmo quando todas as estrelas desaparecessem, ele continuaria ali. Seria a única coisa restante e uma escuridão infinita que duraria para todo sempre. Deitou a cabeça sobre uma rocha a observar uma estrela, perguntando-se por quanto tempo ela ainda brilharia antes de se apagar. Então, um dia, 1 trilhão de trilhões de anos após a última estrela desaparecer, SCP-682 estreitou os olhos para o céu escuro, e uma nova estrela havia surgido. Era mais brilhante do que qualquer coisa que ele já tinha visto.
e movia-se de forma estranha, incrivelmente rápida. Depois de algum tempo, perdeu o brilho e desapareceu. Alguns anos mais tarde, outra estrela cadente surgiu e também desapareceu. Depois outra e outra. Durante milênios, uma colônia cresceu acima dele, cada vez maior, até pairar sobre sua cabeça como um fruto tentador, sempre fora de alcance. Então, eles começaram a pousar em seu mundo e ele sentiu sua fúria retornar. Seu mundo, seu lar. Entretanto, eles evitavam cuidadosamente seus desenhos, escolhiam os poucos espaços vazios entre as constelações e cálculos gravados no solo para cavar a terra. Depositavam caixas com extremo cuidado, cobriam-nas e faziam novas marcações. Meses depois, retornaram com outra caixa. Dessa vez, ele se aproximou da equipe de pouso, escondendo-se o máximo que pôde, e observou atentamente. Eram humanos. Ele então encostou-se ao chão para sentir as vibrações de suas vozes, mas aquela língua era completamente desconhecida. Ano após ano eles voltavam, e ano após ano ele escutava, até que, um dia, aprendeu sua linguagem. Naquele dia, ele despertou ao ver mais uma estrela cadente descendo em direção ao seu lar. Caminhou até o local de pouso e esperou. Homens e mulheres repetiram o mesmo ritual de sempre, e ele suspeitava que soubessem de sua presença, mas nunca tentaram atacá-lo. Talvez um dia optasse por matá-los, talvez um dia escolhesse destruir sua nave, ou talvez a roubasse para alcançar as estrelas e acabar com eles de uma vez por todas. Mas, no fundo, sabia que logo voltaria a ficar sozinho. O tempo destruiria aquilo que ele ainda não destruiu, e, no fim, apenas anteciparia o tédio eterno. Então ele permitiu que realizassem sua cerimônia. A caixa foi colocada em uma cova recém-aberta. Um homem, vestindo um traje um pouco mais brilhante que os demais, deu um passo à frente e falou aos outros 6 presentes. Munus, o impossível. Até a criatura de 2 Krelnix teria demonstrado mais gentileza e compaixão do que você. Machucou todos ao seu redor, com palavras, com as mãos ou com ferramentas. Por isso sentimos muito. Embora merecêssemos algo melhor de você, você também merecia algo melhor de nós. Morreu com fome sozinho, nos espaços entre os mundos. Mal tinha uma cama e nunca teve um lugar que pudesse chamar de lar. Agora entrego sua alma às estrelas, o lar de seus ancestrais. Entrego seu corpo à terra, o lar dos ancestrais deles. E eu espero que de alguma forma você encontre a paz que nunca teve em vida. Que o Guardião das Estrelas abençoe sua passagem. Que o Guardião das Estrelas abençoe seus ancestrais. E que o Guardião das Estrelas abençoe a todos nós. E assim encerramos esse conto. Eu acredito que o que essa história quer passar é que pro SCP-682, pior do que viver cercado de idiotas é você viver sem absolutamente ninguém ao seu redor. Como foi dito na própria história, a eternidade, ou melhor, a vida, só se torna interessante quando as coisas mudam, quando há algo de novo. E a chegada dos novos humanos demonstra a diferença deles para os antigos. Eles demonstram compaixão por alguém que feriu os outros, reconhecendo seus erros, mas sem apagar o fato de que essa pessoa foi alguém que também sofreu. Se o SCP decidisse matá-los, ele se veria sozinho novamente, e talvez nunca veria o valor em poupá-los. Enfim, o que você achou da história? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que gostaria de viver para sempre. Meu nome é Holly, e tchau.